Graça e paz, amada igreja. Vamos conversar e refletir mais um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a palavra, assim, conversão, né? E eu gostaria de dizer para os irmãos que quando o Senhor Deus diz dentro da Sagrada Escritura, convertei-vos, Ele não está falando para que você se converta da sua religião, que você mude de religião. Mas é claro, é evidente que as religiões têm sempre aquela que está próxima da Bíblia, tem sempre aquela que está sempre mais dentro da Sagrada Escritura, tem sempre aquela que está sempre próxima da verdade, né? Mas nós sabemos que dentro da Sagrada Escritura, Deus não fala de nenhuma religião, Ele não prega religião, Ele não fala de denominações. Então, quando se fala de igreja dentro da Sagrada Escritura, ela está falando da igreja de Cristo, tão somente. É a igreja de Cristo que está sendo falado. E, inclusive, quando Paulo, eu costumo dar esse exemplo, porque quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, graça e paz, na saudação, que ele dá lá, que ele fala graça e paz à igreja de Éfeso, graça e paz à igreja de Coríntio, graça e paz à igreja de Gálatas. Ele está falando da igreja de Cristo daquele lugar. Ele não está falando de denominações. Era como se ele viesse para cá, para Mogi Guaçu, e falasse graça e paz à igreja de Mogi Guaçu. Então ele está falando da igreja de Cristo de Mogi Guaçu, a igreja de Cristo. Ele não está falando de denominação e nem fundando igrejas para todo lugar que ele vai, né? Então, se ele tivesse aqui, por exemplo, ele ia falar graça e paz à igreja de Mogi Guaçu, graça e paz à igreja de Campinas, graça e paz à igreja de Itapira, de Mojimirim. É assim, não é denominação, né? E quando dentro da Sagrada Escritura é citado a palavra converta-se, nada mais é de mudança de comportamento. Então, quando Deus fala lá, converta-se para que sejam apagados os vossos pecados, convertam-se a mim, né? Então, é mudança de caminho. Então, converta-se dos seus maus caminhos, mude os seus caminhos, né? Então, se você for ver a palavra conversão, o carro converteu de direção. Então, ele estava indo para lá, agora ele está vindo para cá. Ele converteu, né? Então, vamos ler aqui. Eu peguei alguns, e tem muitos, mas eu peguei alguns versículos que usam a palavra conversão dentro. Para vocês entenderem que conversão nada mais é que mudança de comportamento. Mude os seus comportamentos. É isso. 2 Crônicas 7:14 diz assim, ó: e se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então olha aqui, ele não disse assim, e buscar a minha face e se converter da sua religião. Ele não disse isso. Ele disse se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar dos seus maus caminhos. O que você está fazendo de errado? Para de fazer, né? Mudança de comportamento, nada mais é. Ezequiel 18:32. Porque não tomo prazer na morte, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e viverás. Então, convertei-vos, pois, e viverás. Mude o seu comportamento, pois, e viverás. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ezequiel 18:30. Vinde,
e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha só, convertei-vos de todas as vossas transgressões. Converter do quê? De todas as vossas transgressões. Nunca você vai achar, se alguém achar me mostra, porque eu nunca vi, converter de religião dentro da Sagrada Escritura. Converta-te da tua religião e os seus pecados serão perdoados. Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, olha gente, né? É tão claro como a neve, né? Como a água cristalina. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, esses são alguns dos versículos, né, que tem na Sagrada Escritura que usa a palavra conversão. Então, eu gostaria de falar para vocês que a conversão, né, já falei, né, no vídeo aqui no início, nada mais é de que mudança de comportamento, mudança de rumo. O que você tem feito de errado que tem desagradado a Deus? Converta-se dos seus maus caminhos. Converta-se dos seus maus caminhos. Amém? Fiquem todos com Deus.